você vai falar assim... Ô, velho, deu erro aqui, velho. Ah, não, velho, deu erro aqui, velho. Olha aí. Tá vendo? Você não tá escutando, velho. Você não sabe se tá ligado. Você não sabe se tá ligado. Fala, galerinha, beleza? Ó, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isomeria óptica, né? A nossa segunda aula sobre isomeria óptica. A gente vai falar um pouco sobre simetria e assimetria dos compostos. Isso mesmo. Então, continuando o conteúdo da aula passada, solta a vinheta aí, vai. Meus queridinhos, você que tá chegando aí, você que já conhece a gente ou não, mas já deixa o seu like, né? Isso mesmo, ajuda a gente a crescer. Outra coisa, compartilhe com seus colegas, entre nas nossas redes sociais, @Química Simples no Instagram, o canal Química Simples no Facebook, beleza? E na descrição tá sempre o nosso site aí, você pode visitá-lo e navegar nas nossas listas e várias coisas mais. Isso mesmo, então vamos para a aula, vamos? Então vamos lá, vamos pra aula. Primeira coisa, galera, vamos falar um pouquinho sobre simetria para você conseguir entender melhor sobre a isomeria óptica. Bom, quando você tem um objeto simétrico, você consegue dividir ele, passando uma linha, dividir ele em partes iguais. Simetria bilateral, por exemplo, eu divido ele aqui no meio e você tem dois lados iguais. Imagine uma bolinha, uma esfera, né? Essa esferazinha redondinha, perfeita ali, quando eu divido ela no meio, você tem dois lados de uma esfera idênticos, iguais. Então, essa esfera, ela é simétrica. Bom, agora observe a minha mão direita. A minha mão direita, ela não é simétrica. Se eu dividir ela aqui, ó, no meio, eu vou ter duas coisas diferentes. Um lado tem um dedão, o outro lado tem um dedinho. Se eu dividir ela aqui, nesse meio aqui, ó, eu vou ter uma palma de um lado e o outro lado as costas da mão. Então você tem aqui uma coisa, um objeto, um material que não é simétrico. Conseguiu entender? Bom, mas quando você coloca um objeto simétrico na frente de um espelho, a imagem produzida por esse objeto é idêntica ao próprio objeto. Imagina uma bolinha aqui, um espelho plano no meio e a imagem dessa bolinha dentro aqui do espelho. Ó, tô olhando ali a imagem projetada por essa bolinha. Essa bolinha e a sua imagem, elas são idênticas e sobreponíveis. É um objeto idêntico, igual. Não tem diferença entre eles. Quando eu olho para a minha mão direita, ela, como eu disse para você, ela é assimétrica. Ao colocar a minha mão direita em frente a um espelho plano, a imagem que eu obtenho é a imagem da minha mão esquerda, certo? Então, ó, uma é a imagem da outra. Dedão do mesmo lado aqui, o espelho mostra isso. Só que quando eu comparo as minhas duas mãos, elas não são sobreponíveis, elas não são idênticas, porque uma é inverso à outra. Isso a gente fala que são formas enantiomorfas. Eles são objetos enantiomorfos. Eles são objetos invertidos e não idênticos e não sobreponíveis. A gente pode perceber isso em algumas letras. Bom, no caminhão de bombeiros, por exemplo, tá lá uns adesivos assim, ó, na frente do caminhão. Quando você olha de frente para essas letras, você não consegue ler perfeitamente a palavra. Mas quando você olha no retrovisor do seu carro, você consegue identificar a palavra bombeiros corretamente. Porque a imagem disso aqui vai aparecer a palavra bombeiros. Mas se você olhar bem ali, tem algumas letras que são simétricas e outras letras que são assimétricas. Por exemplo, o O aqui e o M, você consegue entender ele tanto antes do espelho quanto depois do espelho. Porque são letras simétricas. A imagem é idêntica ao objeto, ao próprio objeto. Já a letra B, olhando aqui, você percebe que é uma letra que não existe. Mas do outro lado, você percebe a letra B certinha, bonitinha.
Porque a letra B, ela não é simétrica. É diferente aqui, ó. Não tem um plano de simetria nessa letra B. E por isso, depois do espelho, a imagem projetada por ela é uma coisa diferente do próprio objeto. Aqui a gente tem letras simétricas como O, I e o M, e letras assimétricas como B, E, R e o S, que antes do espelho fica uma letra ilegível, mas depois do espelho que você consegue lê-las. Já as letras simétricas, antes do espelho, você consegue entender muito bem quais letras são. E a imagem projetadas por elas ficam idênticas. Conseguiu entender? Então, um objeto simétrico, ele tem uma imagem que é idêntica ao próprio objeto. E um objeto assimétrico, ele tem uma imagem que é enantiomorfa, ou seja, que é invertida ao objeto, não é sobreponível, não é idêntica. Conseguiu entender? Agora a gente vai ver isso em moléculas. E aí, galerinha, esse assunto não é um assunto fácil. Esse assunto ele é melhor com aspecto visual, que agora eu vou trazer para vocês alguns modelos moleculares que vai fazer com que essa matéria seja um pouquinho mais apalpável à sua mente, tá bom? Agora, essa teoria toda aqui que a gente está falando é porque esses compostos, eles agem de forma diferente e eles têm a mesma propriedade, eles só são vistos inversos. É como se tivesse assim, uma imagem do outro, só que esses dois componentes, mesmo tendo a imagem igual, eles fazem ações diferentes no organismo e diversos outros componentes, de diversas outras maneiras. Agora, vamos ver aqui na molécula como que a gente observa se tem isomeria óptica ou não. Agora, saca só, velho, nós temos a assimetria chamada de quiralidade, ou então a gente chama apenas de quiral. Essa palavrinha quiral, ela vem lá do grego chamado cher, e esse cher significa mão, tá bom? Justamente porque o tio Soneca falou das mãos, né? Que a mão é uma imagem uma da outra, e elas não são sobreponíveis. Então nossas mãos, elas são quirais, nossas mãos são assimétricas, ok? O seguinte, essa palavrinha aqui, cher, ela dá origem à palavra cirurgia, né? Os médicos lá fazem cirurgia com as mãos, justamente por causa disso. Beleza. Até aí, quiralidade e assimetria são sinônimos, tá bom? Se você pegar um carbono assimétrico ou um carbono quiral, são sinônimos. Uma molécula quiral ou uma molécula assimétrica também tem quiralidade, tá bom? Tem sinônimos nisso aí tudo. Agora, vamos ver aqui. Todo carbono quiral, se ele tiver dois ligantes iguais, você concorda para mim que ele vai ser simétrico. Então ele não vai ter essa quiralidade. Todo carbono quiral, ele precisa ter 4 ligantes diferentes. São 4 grupos diferentes de ligantes. E esses 4 grupos diferentes vai originar um carbono quiral sendo apenas do tipo sp3. Não existe carbono quiral do tipo sp, nem do tipo sp2, ok? Então apenas carbonos que faz 4 ligações simples. Por quê? Porque eles têm que fazer 4 ligações. Se você for ver o carbono sp2, ele faz 3 ligações, sendo que uma dessas ligações é dupla, né? E o carbono sp, ele pode fazer 2 duplas ou uma simples e uma tripla, mas não 4 ligações simples para chegar a 4 ligantes diferentes. É isso que a gente quer chegar. Agora, esses 4 ligantes têm que ser diferentes, totalmente, tá bom? Totalmente assim, o grupo todo olhando por fora. Saca só, e esse carbono quiral ele é marcado com asterisco, né? Se você vê um carboninho quiral, um carboninho marcado com asterisco, você vai saber que esse carbono ele é quiral. E aí surgem os enantiomorfos. Enantio significa opostos e morfo significa formas. Então são formas opostas, como se fosse uma de frente para o espelho. Olha aqui como você vai observar. Esse carboninho aqui, ele é sp3? É, bacana. Esse carboninho aqui é sp3 também? É, bacana. Opa, será que eles podem ser quirais? Vamos ver aqui o seguinte. Hidrogênio é um ligante, aqui o hidrogênio é outro ligante. Olha só, esses ligantes já são iguais. Então, esse carbono não pode ser quiral. Aqui nós temos também ó, hidrogênio igual a hidrogênio igual a hidrogênio. Peraí, eles são ligantes iguais também. Então não pode ser quiral.
Beleza, então nesse composto aqui não tem quiralidade. Então a gente fala que não tem isomeria óptica, beleza? Não tem um isômero óptico dele. Pode ter isômero de cadeia, de função, plano, constitucional, tá bom? Mas não isômero óptico. Aqui nós vamos ver aqui o seguinte, ó, hidrogênio, 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 não tem isomeria óptica aqui. Hidrogênio igual a hidrogênio, também não tem isomeria óptica. Agora, observe aqui o seguinte, ó, nós temos esse carboninho aqui em questão. Esse carboninho ele está ligado a outro carbono, que está ligado a um grupo CH3. Então nós temos um carbono ligado a um grupo CH3. Nós temos um carbono ligado a Br. Então esse composto, esse ligante, lembrando que não é só o átomo que a gente vê, mas sim o grupo por completo, tá bom? Porque nós temos carbono diferente de bromo. Até aí tudo bem. Mas aqui nós temos carbono de novo. Opa, carbono é igual a carbono. Só que a gente não olha somente o átomo em si, mas todo o grupo ligado a esse átomo. Então aqui nós temos um grupo CH3, aqui nós temos brom, aqui nós temos CH2 e CH3. Então aqui é C2H5, é outro grupo diferente desse. Sacaram a ideia? E aqui em cima nós temos um OH. Então esse carboninho aqui, ele é sp3 e ele tem os 4 ligantes diferentes. Então a gente determina e dá um nome para ele de carbono quiral, ou então carbono assimétrico, como a norma técnica mais formal assim chama. Tá bom? Entenderam mais ou menos essa parte? Agora vamos ver nos modelos moleculares. Fala galerinha, beleza? Moléculas, por favor. Opa! Mais uma. Opa! Beleza. Olha só, com a ajuda da nossa produção, nós chegamos aqui com os modelos moleculares. Repare que se você se imaginar que tem um espelho aqui entre os dois, você vai ver a imagem um do outro. Essa imagem um do outro, será que é sobreponível? Quando a gente fala que é sobreponível, é se há um encaixe de um átomo com o outro nas mesmas posições. Então você vai observar o seguinte, ó, colocando na mesma posição e ver se há um encaixe. No lugar onde é carbono, aqui também é carbono. Onde é hidrogênio, aqui é hidrogênio. Onde é hidrogênio, aqui também é hidrogênio. Todas as posições, então, elas são sobreponíveis, porque elas são idênticas, né? Então, se a gente mudar o composto de posição, ele continua sendo o mesmo composto. Então, não há isomeria óptica. Isso a gente fala que o composto é simétrico. E para ter isomeria óptica, nós vimos que precisa ser assimétrico. Agora eu vou pegar uma molequinha um pouquinho mais complexa. Essa molequinha um pouquinho mais complexa, você vai conseguir notar essa questão da isomeria óptica. Produção. Opa, produção. Beleza. Aqui não importa qual é o átomo verde, tá? Às vezes a gente coloca aí como cloro, bromo, sódio, depende. Aqui, nesse caso aqui, a gente não está importando, mas vai ser um átomo diferente. E o átomo vermelho, a gente fala que é o átomo de oxigênio, átomo preto de carbono, átomo branco de hidrogênio. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar a imagem um do outro. Colocar organizadinho, muito bonitinho. Beleza, olha só. Tio Soneca, você pode vir aqui me ajudar, fazendo um favor? Estranho isso, né? Eu sou casado com uma mulher, tá? Para com isso. Olha só, cara. Ó, se a gente colocar a imagem, essas molequinhas, um de frente para a outra, nós teremos praticamente uma imagem de um espelho, né? Como a gente acabou de colocar nas outras molequinhas. Só que esse carboninho aqui de trás, ele é um carbono sp2, então ele não pode ser quiral. Então a gente foca nesse carboninho aqui, ó, esse carboninho bem aqui. Nós temos aqui o H, nós temos aqui um átomo verde, né? Que a gente não classificou qual é. Nós temos um átomo de hidrogênio e aqui nós temos um outro grupo, carbono, átomo verde e oxigênio. Saca só, velho, esse átomo aqui, ele tem todos os ligantes diferentes. Então ele é um carbono sp3 e ainda quiral. Agora, será que a imagem é sobreponível? Vamos fazer o seguinte, ó, colocar na mesma posição. Onde é OH, continua OH. Onde é carbono, continua carbono. Mas onde é hidrogênio, aqui nesse de cima, ele é o átomo verde. E onde é o átomo verde nesse de baixo, aqui é hidrogênio de cima. Então eles não estão nas mesmas posições. Por isso que eles caracterizam o seguinte, isômeros ópticos, imagens iguais, mas formas diferentes. E isso que vai gerar a nossa coisa chamada isomeria óptica. Beleza?
Ou seja, nós temos dois compostos diferentes com os mesmos átomos, com estruturas semelhantes, Arranjos, vão ter né? as mesmas propriedades, mas eles são compostos diferentes. Isso mesmo. Então, galerinha, para você fixar mais ainda, quando nós temos esse tipo de composto, é quando há o desvio da luz polarizada. Aí eles são classificados como os compostos opticamente ativos. E aí você vai identificar a diferença entre esses compostos pelo desvio que ele proporciona na luz polarizada, já que não dá para diferenciar pelas propriedades físicas nem pelas propriedades químicas, que são as mesmas. Beleza? Então fica ligado na próxima aula que a gente vai ver para onde desvia e como são essas propriedades de desvio de luz. Isso mesmo. Até a próxima aula. Então valeu, falou!